Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria falar sobre a coletiva emblemática do técnico Renato Portaluppi, um pedido pelo Beira-Rio que foi negado e também sobre a estreia dos reforços já nesse domingo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E aí, turma? Bom, eu queria falar muito sobre essa entrevista coletiva convocada pelo técnico Renato Portaluppi ao lado de Jeromel e Kahneman, três símbolos do Grêmio, da história do Grêmio, numa entrevista que está sendo, curiosamente, ridicularizada, virando meme, como se fosse a foto, a imagem do rebaixamento. Eu sei que, se isso acontecer, e o Grêmio ainda corre muitos riscos, essa imagem ela será utilizada. Mas, cara, que coisa incrível, né? Porque a gente está passando por um período difícil, e aí eu sei que lembra muito a SWAT colorada naquele período em que o Inter em 2016 estava brigando pelo rebaixamento, só que acho que é um episódio muito diferente. Naquela oportunidade, dirigentes históricos retornam, regressam ao clube, que trocou muitas vezes de treinador naquele momento. Teve uma gestão completamente caótica do Vitório Pífero, que depois se verificou não apenas como caótica, mas como corrupta. Foram 4 treinadores em 2016, então uma bagunça generalizada. Não estou dizendo com isso que o Grêmio não pode ter o mesmo fim do que o Internacional teve em 2016, mas quando você tem o maior ídolo da história, que para muitos já teria pedido para sair e isso não aconteceu, pode ser que aconteça em algum momento, faltando 10 rodadas, 5 rodadas, sei lá, que ele não queira a mancha do rebaixamento e chegue e diga: "Ó, eu não consigo mais extrair nada desse grupo, a tendência é de queda mesmo, eu tô indo embora". Pode ser que aconteça, não é o caso agora. O que nós estamos vendo agora é um Renato resistente, resiliente, mesmo com todas as dificuldades. É ele batendo na mesa dizendo: "Nós vamos sair dessa situação". Reunindo 2 jogadores históricos, parceiros dele há muitos anos no clube, numa era vitoriosa inclusive, e também nas épocas difíceis, mas, sabidamente 2 lideranças, jogadores ídolos eternos da torcida, e conclamou o torcedor. E disse: "Vamos sair dessa situação". Mas é óbvio que a entrevista ela teve outros objetivos, e um deles foi pressionar a Arena Porto Alegrense, que é a gestora do estádio do Grêmio. Porque o Grêmio é o único clube da Série A, eu preciso concordar com o Renato quando ele diz isso, que não joga na sua casa. O Juventude nunca saiu do Alfredo Jaconi, o Inter já voltou para o Beira-Rio e o Grêmio não joga na sua casa. E por mais interessante que seja estar em Caxias do Sul pela proximidade com a torcida, o gramado está sofrendo demais, não é a mesma coisa. O Grêmio é muito forte realmente em casa. Fora o impacto, né, que eu já falei sobre isso repetidamente, não vou aqui entrar nesse mérito porque não tô na pele dos caras, não tô na pele dos caras. Foram 40 dias longe das famílias, numa situação muito adversa. O Renato sentiu o golpe assim, e isso é uma questão, pessoal, tá, gente? É que a gente tem a mania, né, e a gente que trabalha com opinião faz isso constantemente, mas a gente tem a mania de julgar muitas vezes comportamentos sem saber o que está acontecendo no entorno. E visivelmente o Renato sentiu o golpe. E quando a gente fala que ele sentiu o golpe, cara, ele estava dentro do furacão, de jogadores que foram atuar na linha de frente, que provavelmente o clube teve funcionários que perderam muita coisa, em que o presidente teve que se envolver diretamente nas famílias dos caras. Você acha que isso não chega no Renato, que é um cara que conhece os funcionários, que está lá há anos e anos e anos, embora uma saída depois retornou, ele conhece todo mundo dentro do CT, do staff, do clube. Vocês acham que isso não afetou todo mundo ali de maneira geral? E o reflexo técnico, né, que é natural, porque os jogadores ficaram sem treinar um período. Ele mesmo avisou, gente. Ele avisou: olha, vamos tentar não ter rebaixamento aí. Ele até pediu para o conselho técnico da CBF, porque imaginou que isso fosse acontecer. Não aconteceu e o Grêmio está aí brigando pelo rebaixamento. O Renato é isento de culpa do que está acontecendo? Não, ele tem as suas responsabilidades. Já falei sobre isso também. Os jogadores também têm. A diretoria, especialmente, né, por contratar tardiamente, por só agora definir um centroavante, um substituto para o Diego Costa, que já está ausente há um tempão, por a gente saber da Copa América, que até já terminou lá atrás e obviamente não teria reposição no período, sabendo que o Campeonato Brasileiro não ia parar. Então a gente sabe que tem muitos erros aí e o Renato tem as escolhas dele, as teimosias dele, a insistência pelo JP Galvão, o Rodrigo Elite centroavante, o Galdino como centroavante agora nesse momento, mas vai fazer o quê? Muda o sistema, beleza? Tá bom, concordo com as críticas em relação ao Renato no aspecto técnico, mas tem muita coisa acontecendo no entorno, e uma delas é o fato da Arena Porto Alegrense não estar se mexendo para devolver a casa para o Grêmio. Isso
é uma tônica, é uma informação de bastidores, tem uma subestação do lado de fora da arena que foi completamente danificada, são equipamentos que vêm do exterior, então existe uma dificuldade de um prazo que já se arrastou. Mas o Grêmio está percebendo, o clube, né, a instituição, dentro de uma relação que está intrincada, né, há algum tempo, desgastada, de que a Arena Porto Alegrense não está fazendo um esforço muito grande para que isso aconteça. E aí o Grêmio está sofrendo com isso, não consegue ter ingerência sobre o estádio e resolveu usar essas três figuras históricas e simbólicas para pressionar também a Arena Porto Alegrense. Do tipo, se vamos cair, a culpa também é de vocês. E isso pressiona a opinião pública, o torcedor, todo mundo se volta para a Arena para, quem sabe, ter uma celeridade nesse processo aí para que o Grêmio possa voltar para o seu estádio. É o que a gente torce, porque o Beira-Rio eles já conseguiram, o gramado da arena ainda não está em condições, tem essa questão da parte elétrica que precisa ser resolvida, são pontos diferentes da cidade, né? O Grêmio conseguiu voltar para o CT, o Inter não, o Inter treina na morada dos Queros-Queros, mas conseguiu voltar para o Beira-Rio. E o Grêmio não consegue jogar no seu estádio, e precisa voltar o quanto antes, porque ali na frente tem Copa do Brasil, tem Libertadores e especialmente o Brasileiro, onde o Grêmio está sofrendo muito, e vai ter que ser em Caxias, não tem jeito, enquanto isso não acontece, vai ter que ser em Caxias. E foi para isso que o Renato foi para essa entrevista para mobilizar o torcedor para esse jogo contra o Vitória nesse domingo, em que o Grêmio precisa ganhar. Mas assim, desesperadamente. Não tem outro resultado, porque já são 10 derrotas em 15 jogos e uma necessidade de você pontuar demais daqui até o fim do campeonato para se salvar. Já estamos numa situação muito perigosa. E quando esses três eles vão para uma entrevista, eles são ridicularizados, inclusive por membros da própria torcida, de que não poderia ter feito isso. Mas o que a gente vai fazer então? A gente vai, vamos ficar quieto e trabalhar? Tá bom, mas também não está resolvendo. E quando você precisa fazer dar alguns recados para o torcedor, para a opinião pública, como que você comunica? Com os três caras que a torcida olha e fala assim, caramba, esses caras estão com a gente. Pode ser que a gente caia igual? Pode ser. Mas me incomodou a forma como a galera preferiu ridicularizar uma iniciativa de ídolos que estão resistindo, que estão convocando a torcida e que estão dizendo: nós vamos sair dessa. Cara, desculpa, eu como torcedor, eu vou acreditar até o final. E vou confiar nesses caras. Estou preocupado? Tô. Mas quando esses caras vão pra frente e falam, nós vamos sair dessa, vamos lá, cara, vamos lá. Só nos resta isso. Senão a gente vai entregar os pontos agora, antes do fim do primeiro turno do campeonato. Bom, gente, diante de tudo isso, a diretoria do Grêmio pediu à diretoria do Internacional a liberação do Beira-Rio para poder mandar alguns jogos, né? Como foi dito lá atrás, em que haveria uma união, a camisa roxa, junto com o governo do estado, né? Inclusive se cogitou que os dois vestissem a camisa roxa para simbolizar uma união do vermelho com o azul, em que as diretorias estavam hermanadas, né? Para, de repente, o Grêmio oferecer o CT ao Inter, o Inter ofereceu o estádio ao Grêmio em algum momento, e isso nunca aconteceu. E agora houve um pedido formal do Grêmio para o Inter para usar o Beira-Rio e foi negado. O Grêmio já usou o Beira-Rio em alguns momentos da sua história. Eu sempre lembro de uma Supercopa dos Campeões, acho que o ano era 99, talvez. Não, é mais cedo que isso. O Toninho Cerezo jogava no São Paulo e acabou, inclusive, vencendo o Grêmio. O São Paulo tinha um timaço na época, com um gol de Cerezo no Beira-Rio, onde o Grêmio mandou essa decisão. O Inter acho que já jogou no Estádio Olímpico também, mas agora de cabeça eu não lembro. Mas isso não é tão, incomum. Aqui em São Paulo mesmo aconteceu recentemente do Palmeiras mandar um jogo no Morumbi. O Morumbi, bom, o Corinthians usou por muitos anos o Morumbi antes de ter a sua casa, né? Também o Pacaembu, que agora está em obras e até ter o seu estádio. Enfim, eu não acho isso tão grave, né, como muitos pensam. Mas o presidente do Inter, alguns torcedores do Inter talvez, eles pensam que sim. Com a desculpa, a justificativa de que o gramado seria prejudicado. É claro, né? Você tem mais jogos lá, você tem mais desgaste, mas a gente está vivendo uma situação diferente, imaginava eu. Uma situação delicada, em que se os clubes gaúchos não se unirem nesse momento, nunca mais, né, gente? E parece que aquilo foi só discurso mesmo. Parece que foi só no calor da hora, do momento, não, estamos juntos, unidos e tal, mas na hora que o bicho pega, na hora em que o Inter também está precisando se recuperar de tabela, trocou de treinador agora, já foi eliminado de Copa do Brasil, precisa dar resultado, o presidente está um pouco chamuscado, né, pelas decisões que tomou, precisa dar uma resposta para o torcedor, a primeira coisa que ele faz é negar um pedido do Grêmio. Então, assim, lamento muito, porque o Grêmio ficaria em Porto Alegre, teria um bom estádio, um belíssimo estádio, com uma condição de gramado boa, e
e não foi possível. E o Brum já falou sobre isso, o Renato falou sobre isso. Na hora da enchente, todo mundo se colocou à disposição, mas ninguém quis ajudar, né? Ou quase ninguém, porque o Corinthians ofereceu o CT aqui em São Paulo, o Coritiba ofereceu o Couto Pereira, mas são logísticas complicadas, né? Porque as famílias dos jogadores, os jogadores, a nossa torcida, tá todo mundo no Rio Grande do Sul. Então você teria que ter uma condição perto ali. Existe até uma possibilidade do Grêmio jogar em Floripa alguns jogos, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. O fato é que Porto Alegre não vai rolar. E para a gente fechar, o Grêmio apresentou 2 dos 3 reforços gringos contratados, o Matias Arezzo e o Miguel Monsalve. Apresentou os 3, também o Alexander Aravena, já estão regularizados no BID e eles, teoricamente, estão à disposição. Mas o Aravena está sendo preparado para o jogo de quinta contra o Corinthians aqui em São Paulo. Então, nesse domingo, tanto o Matias Arezzo, que é o 9, que é o centroavante, quanto o Miguel Monsalve, eles estão à disposição, foram apresentados e vão para o jogo. A gente não sabe se vão começar como titulares, né? Eles estavam jogando até agora, abril, maio. Então, assim, talvez careçam de um ritmo de jogo. Se forem titulares, provavelmente tenham que ser substituídos. Se eles entrarem na partida, vão ganhar alguns minutos. E a gente tem que entender que eles estão dentro da nossa pressa, da nossa urgência, de um período de adaptação, da necessidade, mas ao mesmo tempo, né, de caras que chegaram ontem, já foram apresentados, já estão no bid e que a gente depende porque precisamos de qualidade no time, especialmente o Arezzo. Porque o Grêmio improvisou o JP Galvão, improvisou o Everton Galdino, jogou sem centroavante, e aí? E agora chegou o 9, enquanto o Diego Costa não está pronto. O Arezzo, por tudo que se fala, base da seleção uruguaia, jogador que estava na Espanha, que fez muitos gols pelo Peñarol na última temporada, a gente precisa muito dele. O Monsalve é um meia que pode fazer às vezes do Cristaldo mesmo não tendo certeza que jogue, tem ali o Edenilson, tem o Natan Pescador, que até jogou bem contra o São Paulo, enfim, dá para fazer outros, mais 3 volantes ali, dá para compor. O Arezzo é urgente, tomara que ele consiga jogar nesse domingo. Vamos lá, precisamos vencer. Comenta aqui o que vocês acharam, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.